Estamos recebendo duas pessoas que vão falar com a gente sobre esse assunto. O Herbert Fire Cooper, é muito chique o nome dele, depois ele explica por que ele escolheu esse nome aqui. Eu vou mostrar a profissão dele daqui a pouquinho. O Herbert deu uma guinada na vida. Ele abandonou o que ele fazia em busca da felicidade. Ele continua trabalhando, mas em algo que lhe dá prazer. Sofre até um pouco de preconceito, já sofreu mais ainda, enfrenta o preconceito, mas está feliz, que é o mais importante. E o Sidney Oliveira, que é gestor de carreiras. Como a Cris disse pra gente agora há pouco, esse é o momento do ano em que a gente pensa muito nisso. Será que eu vou dar uma guinada na minha vida? Será que é a hora da virada? Esse ano por algum motivo não foi tão bom na minha profissão, eu não me senti tão feliz trabalhando. Será que eu não tenho uma chance de mudar? A gente pensa isso, as pessoas pensam isso. É o momento de fazer isso. E o Sidney vai dizer se é mesmo a hora de fazer isso. Mas deixa eu começar com o Herbert, porque eu não falei a profissão dele. Herbert, mostra, pessoal, vai. Ajuda a gente aí. Na verdade, minha profissão, ela depende um pouquinho de equilíbrio, né? Tá, a gente tem que pegar e ficar bem equilibrado para tentar se manter girando. Fala sério. E na verdade é bem simples. Você é equilibrista? Eu faço para ser feliz. Na verdade eu sou mágico. Mágico equilibrista. Na verdade minha profissão, ela foi uma coisa que eu escolhi desde pequeno. Eu tinha vontade de fazer alguma coisa diferente. Só que nunca falta coragem, eu acho, quando a gente começa, né? O que você fazia e quando você deu essa guinada para se transformar em mágico? Então, eu comecei... Quando você fez essa mágica? Eu sou mágico desde os 3 anos de idade. Então, assim, sempre amei. Na verdade, eu comecei como palhaço quando era pequenininho. Fazia apresentação com meu pai de brincadeira mesmo, assim, festa, beneficente, essas coisas. A gente ia se vestir de palhaço. Só que sempre amei mágica. Mas pra dar virada mesmo e resolver, eu vou ser mágico de verdade... Foi... que legal. Você tá se vendo. Tô me vendo, que bonito. É uma mágica isso. É uma mágica, é a mágica da TV. Quando eu tava faltando 6 meses pra eu casar... Então, vamos entrar nesse quesito aí. Porque assim, tem a tensão pré-casamento, né? Que o casal já briga, você já fica ali arrumando confusão, né? Porque tem que escolher as coisas e tal. Aí você resolve, há poucos meses de casar, dar uma guinada na sua vida... Só que a sua mulher ia casar com um cara que vendia carro, é isso? Isso, exatamente. E aí ela casou com o mágico. Casou com o mágico. E ela não ficou brava? Não, foi muito engraçado. Eu já estava passando por uma fase onde eu já estava insatisfeito há muito tempo. Na verdade, eu sempre tive um problema, que eu acho que muita gente tem, que é aquela questão de você ficar pulando de galho em galho. Eu ficava 1 ano numa empresa, já me sentia insatisfeito, procurava alguma outra coisa. E daí na venda de carro ainda tinha um pouquinho de liberdade, eu estava bem. E a minha esposa sempre foi uma pessoa muito séria. Ela é uma pessoa centrada, ela é totalmente o meu oposto, assim. E um dia, cheguei da loja, peguei e falei pra ela, amor, eu passei na casa dela, tava chorando, porque eu já não aguentava mais, pra mim não dava. Aí eu falei pra ela, olha, tem 2 opções, ou a gente vai casar, e assim que eu voltar da lua de mel eu vou entrar em parafuso, ou eu largo tudo agora e vou tentar. E nessa época já tinha começado a melhorar os meus shows. Eu já estava vendendo shows, só que assim, era uma loucura. Eu trabalhava de segunda a segunda, porque eu não tinha folga. E nos sábados e domingos à noite, eu fazia show. Então, a gente não tinha muito tempo, a gente já não tinha tempo por causa da loja. Quando chegava em casa, tinha menos tempo ainda. E aí eu virei para ela e falei, olha, tá aparecendo show e eu acho que dá pra... Ela falou, E assim, eu falei isso, mas por desabafo. Falei assim, eu vou falar, mas ela vai virar para mim e falar, não. Continua, segura mais um pouco. E você cheio de dívida por causa do casamento? Cheio de dívida por causa do casamento e aí eu falei, poxa, e agora, né? Aí eu cheguei pra ela e falei, então, contei toda a história pra ela. Pra minha surpresa geral, ela me super apoiou. Ela virou pra mim e falou, mas você vai ser feliz? Eu falei, vou. Ela, tá bom, a gente tenta. Ela trabalhava na época também com uma profissão que ela não gostava muito. E aí ela pegou e falou pra mim, então você tenta. Eu tento segurar um pouco a bronca. O dinheiro que eu ia pegar, eu fiz um acordo. Aí o dinheiro que eu ia pegar, eu ajudei a pagar o casamento. Só que assim, não sobrou nada. Aí eu fui viajar e o nosso acordo era o seguinte, depois do casamento, eu tinha mais 3 meses para conseguir mostrar para ela que dava. Mostrar que dava. Mas foi muito... Eu acho que assim, as coisas acontecem quando tem que ser. E quando a gente voltou de viagem, a gente casou em fevereiro, comecinho de março a gente voltou de viagem. Quando a gente voltou de viagem, me ligaram para fechar um contrato. Olha lá. Aí eu fiquei 1 ano trabalhando para uma empresa direto, então isso já estabilizou na hora. Muito que a gente percebe é pelo amor à profissão, pela felicidade também. O Sidney Oliveira, que é gestor de carreira, estava prestando muita atenção, porque é mais uma história para você também, né? Agora, para as pessoas que estão vendo a gente em casa, e
sempre bate aquela dúvida, porque, na minha opinião, quanto mais velho a gente vai ficando, mais obrigações a gente tem, a família, os filhos, e talvez mais difícil, ou a coragem, muitas vezes, precisa ser maior para uma mudança. Quando a pessoa que está em casa assistindo a gente agora pode decidir, é agora, eu preciso mudar. Não tem uma regra. Não tem. Não tem uma regra. O que acontece, e a gente começa a olhar algumas histórias, uma coisa legal que a gente vê da felicidade no trabalho é que as pessoas estão querendo distribuir felicidade. Quer dizer, a pessoa, para ser feliz no trabalho, ela tem que ter um propósito. Ela tem que pensar onde que eu vou atuar, com quem eu vou atuar. Então, esse é a primeira matriz. Agora, as pessoas normalmente colocam no trabalho a matriz do dinheiro. Eu preciso trabalhar para ter algum dinheiro na vida, para sustentar, para fazer o sonho. Essa matemática não funciona por muito tempo. À medida que a gente vai passando, as próprias coisas do trabalho vão desgastando e a gente começa a perder aquele propósito original, esquecer, a gente chama às vezes de sonho, chama de aspiração, aquela vontade. Você disse que desde a infância você já fazia shows, seus pais, a aspiração estava instalada. Agora, a coragem para fazer isso, ela está muito ligada àquela fé que você tem que ter em você mesmo. Então, às vezes, eu fico pensando, a gente tem talentos, todas as pessoas têm os seus talentos, às vezes a gente vai na beirinha do abismo e tem que saltar. Você tem que saltar para descobrir se tem asa. Agora, será que a gente tem, não? Ele falou uma coisa que eu acho que é absolutamente fundamental, que foi o apoio que ele recebeu da noiva naquele momento. Sim. Porque é muito difícil você fazer uma mudança desse tipo se você não tiver ninguém te apoiando. Porque se tiver sempre alguém falando contra, você vai falar, não, eu devo estar errado. Exato. Então fica mais difícil, mesmo que você acredite em você, fica complicado. Então quem está em volta também precisa apoiar a pessoa que precisa fazer essa mudança. Não é isso, Sidney? Eu acho que não é só quem está em volta. Acho que a primeira pessoa tem que ter uma estratégia pessoal. Não adianta simplesmente dar o salto e falar, alguém me segura. Ele tem que ter uma infraestrutura, tem que ter um planejamento, ele precisa realmente estudar muito para onde ele está indo. Eu imagino que para você começar a ser mágico, você estudou muito a mágica, viu muitos mágicos, quem ganha, como que ganha. Quer dizer, não adianta você entrar na loucura. Se você entrar na loucura, vai Até dar na hora errado. de virar a mesa tem que ter planejamento. Então, Chama a atenção de todo mundo para a gente ver uma profissão que agora está em alta. Mas se a gente olhar anos atrás, não era assim. Até porque não tinham tantos restaurantes japoneses. Você imagina só que a culinária japonesa hoje está presente em churrascaria, está presente em posto de gasolina. Verdade. E até mulheres viraram sushi girls aí, não é? Sushi man. Porque antes não podia. Tinha o negócio da temperatura da mão, não é? Tem também, né? Mas vamos ver, porque é super interessante. É uma profissão em alta. Então, você que está procurando uma profissão, pode ser essa. Vamos ver. O trabalho exige dedicação, técnica e uma pitada de amor. Ser sushi man virou parte da minha vida. O mercado está afiado, tem vagas sobrando. Sushi man não fica desempregado. Cozinha democrática. As mulheres estão ganhando espaço em restaurantes japoneses. Os clientes chegavam lá e falavam, nossa, eu nunca vi uma mulher sushi girl, né? Eu quero experimentar. Como se tornar um sushi man? A profissão do momento. A habilidade é indiscutível. Em segundos, Dalton enche um prato com sashimi, essas fatias fininhas de peixe cru. Tem a parte de contaminação do peixe, então quanto mais ágil, mais rápido, mais fresco sai o peixe. Há 22 anos ele trabalha como sushi man. Começou como aprendiz. Esse é o caminho natural para a maioria dos sushi mans que entram para o mercado de trabalho. Como não existe faculdade para ensinar esta arte, eles aprendem na prática mesmo. Assim, olha, colocando a mão na massa. Hoje é a estrela da cozinha deste restaurante. Além do sashimi, ele faz sushi, esses enroladinhos com alga e arroz, e pratos pra lá de elaborados. A gente começa na cozinha para aprender a fazer primeiro uns pratos básicos, que são os tepans na chapa, para depois partir para a parte mais difícil, será um tempurá, porque você tem que acertar a massa e a temperatura. Para depois, se você estiver apto na cozinha, você entrar no sushi. O que o Dalton fez há 2 décadas, a Mauri está fazendo agora. Ele acabou de ser promovido a sushi man, veio do interior da Bahia e diz que a culinária japonesa já deu um novo sabor à vida. Já mudei de residência melhor, né? O salário também aumentou, né?
Já dá para mandar algumas coisas para o Nordeste, para minha família. E eu também, né? Dá para comprar uma moto já, né? Em São Paulo, o salário inicial é de R$ 1.500, podendo chegar a R$ 5.000 por 8 horas de trabalho. O sushi man é um profissional em alta no mercado. Muitas temaquerias, entre outras casas, estão procurando profissionais dessa área. Se você estudar pelo menos um mês aí, praticar, você consegue entrar nessa área tranquilamente para ganhar um bom dinheiro. Além de aprender no dia a dia, existem cursos para formar um sushi man. Augusto trabalhou 18 anos na área e resolveu dividir a experiência. Hoje ele forma cerca de 40 sushi mans por mês. A casa dele virou a sala de aula. A procura está grande porque hoje em dia está procurando muito sushi man para trabalhar não só em restaurante japonês, mas também restaurante convencional, tipo churrascaria, restaurante bar. Então o que acontece? Todo mundo está querendo fazer o sushi. E quem disse que mulher não tem vez nesta cozinha? A Dayana é a prova de que essa culinária é sim democrática. Às vezes eles falam que a mão da mulher é mais quente, muda um pouco a textura, né? Mas hoje em dia tá rompendo barreiras, destruindo os preconceitos. A estimativa é que de cada 10 profissionais em São Paulo, 2 sejam mulheres, as chamadas sushi woman. Geralmente são pessoas que já trabalham na área, em grande maioria, já trabalham na área e elas querem incluir essas preparações da cozinha japonesa fria como parte do cardápio já existente dentro do buffet. Éder começou a carreira há 12 anos e diz que nunca ficou desempregado. Se sair daqui hoje, daqui meia hora já está empregado de novo. Se para eles não há crise, para os empreendedores, a crise é na hora de contratar um sushi man. É quase uma raridade no mercado. É muito difícil você encontrar bons profissionais. Olha, a gente não pode ter preconceito. A gente estava falando aqui sobre profissões e pessoas que sofreram muito preconceito na profissão. Mulher taxista, mulher frentista, o homem cabeleireiro, muitas vezes o homem na cozinha também. O Edu sempre falou sobre isso. Uma coisa que foi uma batalha muito grande para conquistar espaço. Foi ou não foi, Edu? Nenhuma. E muitas vezes também, quando a gente vai num movimento que está começando, enfim, ali está uma oportunidade. A gente viu ali a profissão de sushi man, enfim, como uma oportunidade, porque tem muitos restaurantes. Mas tem a contramão disso também, você pode buscar a oportunidade numa coisa que não é tão comum. Gostei, muito bem. Você me ensina depois a cortar um peixinho aí, não? Tranquilo. Me dá uma aula? Tranquilo. Quero aprender. Olha só, quero agradecer, Sidney, muito obrigado, Herbert, muito obrigado. Parabéns pelo exemplo, muito obrigado pelas dicas. Obrigado pela oportunidade. Quem sabe, eu acho que vai servir de incentivo para muita gente em casa que está pensando nisso. Você não vai mudar de profissão, você vai continuar sendo cachorrinho.